Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda maravilhosa, temos a oportunidade de juntos estudarmos e aprofundarmos nossos conhecimentos dentro do ensinamento da Seiichi Onoe. E para começarmos, faremos uma oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração para o renascimento, consta na página 59, lembrando que meu livro é 37ª impressão e quem o tiver e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os pensamentos e os sentimentos no caminho da oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mal, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu. Estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, não existe nada que não seja bom e está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento, eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita, que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá no meu interior. Então as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora, compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendi a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando no meu interior a nova força vital, está renascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Ó, ano da melhora de todas as coisas, ano da realização de todas as aspirações. Ó, como sou feliz! Agradeço a Deus por me dar essa convicção. Muito obrigado, linda oração que proporciona ainda mais a fé e a convicção de que estamos com Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui presencialmente na Regional DF Brasília, aqui no Templo. A você que está em casa, quem está em Brasília, fora de Brasília, quem está no Brasil, fora do Brasil. Hoje eu quero deixar um beijo especial para uma grande preletora, mãe de uma queridíssima amiga, que é Daniela Seguesse. Então eu quero deixar um beijo para a nossa querida preletora Iracema Amaral Seguesse. Meu muito obrigado pelo carinho, por você estar aí junto com a gente, sempre no coração e na vibração. Beijo no seu coração, viu? Estou sempre pensando e orando por você, viu, minha querida? Fica sempre na companhia
da imagem verdadeira, fica sempre com a fé de que você é vida que supera qualquer manifestação fenomênica, viu, minha querida? Um beijo grande no seu coração, muito obrigado por estar sempre com a gente. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, sempre contribuem para que nós possamos estar aqui todas as segundas-feiras, aprofundando e trabalhando ainda mais os ensinamentos da Seiichi. E hoje nós vamos abordar um tema bem interessante, que nós vamos trabalhar as 6 disciplinas necessárias para manifestarmos a imagem verdadeira. A gente sempre fala da nossa perfeição natural, da nossa perfeição imanente de Deus. Ou seja, toda vida tem em seu interior a centelha divina. Então, como nós somos criações de Deus, então nós temos a mesma natureza do nosso Criador. Então, para não delongar muito dentro dessa parte, simplesmente para que a gente possa entender. Se Deus é a fonte de tudo, então nós também somos provindos de Deus. E se a gente é provindo de Deus, a gente tem no nosso interior a mesma natureza maravilhosa e perfeita de Deus. Essa natureza está em forma potencial. Nem todo mundo a manifesta e muitas vezes as pessoas até desconhecem que possuem essa natureza divina. Quando nós conhecemos a nossa natureza divina e trabalhamos para que ela se manifeste, aí a nossa vida se transforma. Então a Seiichi afirma: todo homem, toda mulher, todo ser vivo é filho de Deus. Por quê? Tudo vem da mesma vida de Deus. A Sutra utiliza até uma analogia que é muito bonita, que não existe fonte de luz sem luz e nem luz sem fonte luminosa. Então, o Sol e a luz que ele emite são uma coisa só. Você não tem uma estrela sem emitir luz e você não tem uma luz que não saia sem a emissão de uma estrela. Claro, eu estou usando uma analogia só para dizer que é basicamente isso. A fonte de luz e a luz são a mesma. Então, Deus emite a vida e nós somos a própria vida. Então, nós temos Deus na nossa essência. Então, a essência de toda vida é divina. A essência de toda vida é divina. Mas nem toda manifestação está exteriorizando o máximo da sua vida divina. Então, o que isso quer dizer? Todo homem e mulher, toda vida são filhos de Deus. Mas nem todo mundo está manifestando o Filho de Deus. Então, todos nós somos Deus, mas nem todo mundo manifesta o Deus que habita no seu interior. Então, quando nós compreendemos isso, a gente entende a fundo o que realmente a Seiichi está falando. Porque ela não fala que o homem fenomênico, o homem que não manifesta a plenitude da vida, o homem que não está ligado ao amor profundo, esse é filho de Deus. Não. A gente fala que a vida que está no interior, ela é filha de Deus. Se o homem vai manifestar ou não, vai depender de como ele guia a sua mente, de como ele percebe e de como ele aceita a verdade. Então, todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos manifestam o Filho de Deus. Então, a gente precisa entender. A Seiichi fala, a doença não existe. Aí você fala, pera lá, mas a doença eu vejo ela manifestada. Eu vejo pessoas doentes. Eu estou doente. A doença não existe porque ela não é criação divina. Deus não ficou lá no mundo celestial pensando, bom, qual doença que eu vou criar hoje? Vou criar a gripe. Então deixa eu dar a gripe aqui, que provavelmente, dependendo da região, vai vir na época do frio. Não, Deus não criou a doença. Então, se Deus não criou a doença, da onde que veio a doença? Exatamente da falta de percepção da mente humana da sua unidade consagrada. Então, ou seja, doença, desarmonia, desgraça, infortúnio, tudo isso é fruto da mente humana em ilusão. A mente verdadeira, que é a mente sagrada do divino, essa não tem a ideia da doença. Então a gente fala, a doença não existe espiritualmente na essência,
Mas ela se manifesta? Se manifesta. Não tem problema. O manifestar acontece. O existir é diferente. Então, só existe aquilo que é sagrado. Então, o que existe é sagrado, eterno e imortal. Isso é filosoficamente o que existe. O que se projeta é aquilo que é perceptível aos sentidos. Então, os nossos 5 sentidos, deixa eu botar aqui em outra cor. Os nossos 5 sentidos, eles os nossos 5 sentidos, eles captam o fenômeno. Logo, os nossos sentidos, eles enxergam a imperfeição, porque eles estão para captar o fenômeno. E no fenômeno manifesta-se a imperfeição. O que é perfeito e maravilhoso transcende o fenômeno, está acima do fenômeno. Então, olha só que interessante. Se um objeto ele assume forma, ele deixa de ter a liberdade. Se um objeto vira um quadrado, ele não pode ser mais um triângulo. Então, se ele só vira quadrado, você vai encontrar no quadrado as vantagens de ser quadrado e as desvantagens de ser um quadrado. Então, ele vai ser as vantagens e as desvantagens. Então, você poderia falar que você viu as qualidades e as imperfeições. Então, você entende que para você conseguir entender aquilo que é superior à forma, você só pode chegar em algo que não tem forma. Então, o que existe transcende a forma. Então, você imagina, você vai pegar o que é mais sagrado, que é absoluto, e você vai colocar num pedaço de manifestação. Ele não consegue expressar a totalidade. Como ele só expressa a parcialidade, na parcialidade você vê limitação, você vê defeito, você vê falha. Então, por isso que o homem fenomênico, ele é parte da projeção e não a totalidade. Qual é o grande problema? É que as pessoas confundem. Como nas escrituras, principalmente na visão cristã, na visão judaica cristã, como lá consta que Deus criou o homem e fez a sua imagem e semelhança, as pessoas acreditam que o homem fenomênico é a criação de Deus. Então, olha que interessante. Se o homem fenomênico é a criação de Deus, a criação veio com falha. Porque todo homem fenomênico vai ter falha. Todo, gente. Todo. Vai ter falha, vai ter defeito, vai ter situações que não manifestam a plenitude. A própria limitação do corpo. O corpo precisa descansar. O corpo precisa se alimentar, o corpo tem necessidades fisiológicas. Então, você olha pela própria manifestação do corpo, você fala, esse é um corpo que não é livre. Às vezes você está morrendo de vontade de fazer alguma coisa, mas o corpo não te deixa. E às vezes o corpo está até animado, mas você está, ó vida, ó céus. Então, o que acontece? Você tem no corpo a limitação. Então, o que é sagrado transcende o corpo. E na Seichonoye, a essa vida, a essa perfeição, nós damos o nome de imagem verdadeira. Imagem verdadeira é essa perfeição que está no nosso âmago, que é a vida de Deus. Em japonês, a gente chama de Jisso. Jisso. O J-I tem som de DI, então é Jisso. Então, o Jisso é essa perfeição, é essa natureza, é essa vida de Deus que habita no nosso interior, que ela é perfeita. Então, quando a Seichonoye afirma, o homem é filho de Deus, está falando do fenômeno ou da imagem verdadeira? Da imagem verdadeira. Quando fala que a doença não existe, está falando do fenômeno ou da imagem verdadeira? Está falando assim, não existe carência, não existe pobreza, não existe desarmonia, não existe desgraça. Fenômeno ou imagem verdadeira? Então isso tem que ser básico, porque se você não compreende isso, você fica assim, mas espera lá, como é que pode falar que a doença não existe, mas eu estou doente? É porque na verdade você não está doente, quem está doente é a sua mente. A sua mente está doente e manifesta no fenômeno uma imagem que não é a imagem da sua imagem verdadeira.
Quando você corrige a mente e para de visualizar, ou quando você corrige a mente e tem os pensamentos e sentimentos corretos, você volta à sua natureza da imagem verdadeira e aquilo que era irreal deixa de se manifestar no fenômeno. Então é assim que se processam as curas, as soluções dos problemas dentro da Seichonoye. É exatamente quando você deixa de dar força ao falso fenômeno e você passa a dar força à imagem verdadeira. Tranquilo isso aqui, gente? Isso aqui é assim, digamos assim, é a necessidade básica para a gente poder caminhar dentro da Seichonoye. Básica. Por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, Seichonoye é só você ter pensamento positivo. Aonde? Aonde que é só ter pensamento positivo? Você pode ter o melhor pensamento positivo, se você ainda acreditar que você é fenômeno, meu amigo, uma hora você vai dar de cara com a parede. Porque a vida vai se encarregar de arrebentar. Porque não é isso Seichonoye. Seichonoye é profundo. Seichonoye é estudo da imagem verdadeira. Isso é Seichonoye. É quando você aprende a sair do fenômeno e adentrar no mundo da imagem verdadeira. Na prática da meditação Shinsokan, como é que ela começa? Neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos, entra no mundo. Isso é Seichonoye. Seichonoye é você entender que você vai deixar o mundo dos 5 sentidos. Por quê? Esse mundo é limitado. Ele é limitado, gente. Nós nascemos e vamos morrer. Enquanto está tudo funcionando, você nem se preocupa. Mas aí as coisas começam a dar um pouquinho errado. Você começa a já não ter mais as condições que você tinha antes. Você não começa a ter mais os relacionamentos como você tinha antes. As coisas vão todas se transformando. E essa transformação gera na gente medo, ansiedade, frustração, tristeza, sentimento, e a gente fica pensando, nossa, o mundo é cruel. Quando, na verdade, esse fenômeno é o aprendizado daquilo que nós carregamos na nossa mente. E você tem que abandonar isso aqui e compreender que a sua essência é isso aqui. É isso aqui. A finalidade da religião é promover uma revolução no pensamento humano. Infelizmente, não é o que nós temos observado ultimamente. Nós temos hoje em dia religiões que ficam presas ao fenômeno. Elas são mais materialistas do que muitos movimentos ateus. A religião, em vez de ela ser utilizada para libertar o homem das amarras da matéria, ela prende o homem a ideias materialistas. E isso causa mais sofrimento, mais dor, mais sentimento de autopunição e culpa. Então a finalidade da Seichonoye é dizer para todas as pessoas, não importa a tua forma, não importa a tua vida, não importa o teu destino, não importa aquilo que você tem que viver ou aquilo que você passou. A tua essência, ela é maravilhosa, ela é divina. Então, se nessa vida você não está conseguindo manifestar, não se preocupe. Você sempre vai ter a oportunidade de despertar para a sua imagem verdadeira. Então, esse é o ensinamento da Seichonoye. A essência do ensinamento da Seichonoye é afirmar categoricamente: todos nós somos vidas de Deus. Todos nós. E isso é maravilhoso. Isso é libertador. Só que não basta só a gente ter na teoria: nós todos somos filhos de Deus. Ah, que coisa maravilhosa. Não basta. Porque apenas conhecer intelectualmente não é suficiente para nos afastar do fenômeno. Porque nós temos que viver. Nós temos que curtir ou nós temos que fazer com que essa manifestação cumpra a sua missão. E aí vem os outros trabalhos que são importantes para que nós possamos compreender a nossa natureza divina. Tranquilo, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Um ponto que é bem interessante. No mundo moderno, em que tudo virou fast, nós temos muita dificuldade de fazer trabalhos que não trabalham. Então, o que acontece? Fazer curso, estudar, malhar, emagrecer, comer, relacionamentos, atingir a tão sonhada felicidade, tudo hoje em dia está sendo diminuído para que a gente possa chegar lá o mais rápido possível. E o mesmo também aconteceu dentro das religiões. Antigamente a ideia de religião era um trabalho para a vida toda. Hoje em dia não, é salvação imediata. Eu preciso de algum lugar que salve imediatamente.
Então eu vou procurar algum lugar que lá, se eu fizer determinada formalidade ou comprar alguma coisa, eu já estarei salvo, não precisando fazer nada. Então começou-se a criar o fast food espiritual, em que você para o carro, pede a salvação, a recebe e está pronto. Eu não preciso mudar nada. Eu não preciso mudar nada, que eu já estou pronto para ir para o céu. A pergunta: como é que vai ser o céu daqui a pouco? Ninguém precisa mudar nada. Vão as pessoas do jeitinho que elas estão. Vai entrar com a galera toda no céu. Como é que vocês acham que vai se tornar o céu? Igualzinho à terra. A mesma coisa. Por quê? Porque não há trabalho, não há crescimento, não há amadurecimento, não há transformação. E aqui é um ponto muito importante, gente. Você só sai de uma visão do fenômeno para a imagem verdadeira se houver transformação. E para transformar, dá trabalho? Dá. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Então é fácil? Não. Não é impossível. Mas também não é fácil. Por que eu estou falando que não é fácil? Porque mexer com os nossos medos, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com aquilo que a gente não quer, com aquilo que a gente não quer mexer, não quer abrir mão, é muito complicado, gente. É muito complicado. Então, quando falam, lidar com as pessoas é muito... Vocês já ouviram isso, né? Nossa, lidar com gente é muito difícil, é muito complicado. Por que é tão complicado? Porque você tem que lidar com mazelas mentais. Mazelas mentais. Porque todos nós chegamos na fase adulta cheio de marcas, machucados que foram acumulados. E nós temos que aprender a lidar com isso. Então, para lidar com isso, dá trabalho. Para esconder é fácil. Para esconder é facílimo. A gente esconde, que é uma maravilha. Dizem que a diferença do adulto para a criança é que o adulto sabe onde esconder as dores. E a criança não. É só essa. Então a gente vê adultos que têm posturas e agem como crianças exatamente por causa das mazelas que carregam dentro de si. Os medos, os traumas, os conflitos, as visões, os ambientes que cresceram. Então, cresce em ambientes de carência, cresce em ambientes de solidão, cresce em ambientes de violência, cresce em ambientes de anulação. Isso tudo vai transformando um ser humano que ele precisa lidar com a vida. E esse lidar com a vida vem de transformar o que é um fenômeno aparentemente cheio de problemas em um fenômeno que assemelha-se à imagem perfeita de Deus. Aí você entende, caramba, então eu preciso fazer essa transformação. E para fazer essa transformação, tem que ter uma caminhada. E essa caminhada que é a razão da espiritualidade. A razão dos movimentos filosóficos religiosos é proporcionar essa transformação, é abrir o caminho. O problema é que hoje muita gente acha que ser religioso é não ter que andar no caminho. Não é isso. A gente tem que fazer o caminho para proporcionar a transformação. Em resumo, o que isso quer dizer? Se você entra no movimento religioso e não se transforma, não está sendo cumprida a finalidade da religião. E aí vem a primeira pergunta. Toda religião promove a transformação? Sim, sim, toda. Que prega a luz. Porque tem religião para toda coisa. Mas eu digo assim, todas aquelas que pregam a luz, elas promovem a transformação. O ponto é que nem todas promovem uma transformação completa. Não estou falando que é melhor ou pior. Não, é fato. Tem umas que promovem mudanças que são significativas para a vida da pessoa. Só que chega um determinado momento que não tem mais. E aí aquele espírito sente a necessidade de procurar outro caminho que lhe promova ou lhe continue no caminhar da transformação. E assim a gente vai tendo um movimento cíclico, em que as pessoas elas vão se descobrindo, vão caminhando e nesse caminhar elas vão se descobrindo. Mas o ponto é que esse caminhar para a transformação, ele é um caminhar amplo, ele é um caminhar gigantesco, ele é um caminhar que cabe infinitos pequenos caminhos. Então a gente tem a todo momento, a toda oportunidade, chance de nos transformar. Aí vem lá, 2 pontos.
Primeiro, essa transformação tem que ser uma transformação positiva, que eu já vi transformações negativas. A pessoa era super legal, super tranquila, ela entrou no movimento religioso, se tornou radical, falso moralista, pessoa extremamente severa. Não, isso não é libertador. O caminho da transformação para a imagem verdadeira é um caminho que liberta. E tornar livre é a pessoa ter maior capacidade de manifestar Deus. Então, muitas vezes o que a gente vê hoje são fundamentalistas que se dizem religiosos. Isso não é o caminho do despertar. Então, essa é a primeira anotação que a gente precisa fazer. E detalhe, gente, fundamentalista você encontra em todos os lugares. Não é só no movimento religioso, não. Na música também você encontra. Tem pessoas que, se você falar mal do gosto musical dela, ela te jura de morte. Ela fala assim, nossa senhora, uma vez xingaram um cantor sertanejo e as pessoas, o fã-clube dele entrou, mas com ódio das pessoas que ofenderam. Então as pessoas têm fundamentalismo e hoje no mundo separado, no mundo binário, no mundo em oposição, tudo é motivo para ódio, para segregação, para cancelamento, para anulação. Então, o fundamentalismo também adentrou dentro da religião, como adentrou na política, como adentrou nos gostos, como adentrou em tudo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê às vezes as pessoas sendo assim, nossa, aquela pessoa ela é convicta, né? Aquela pessoa é religiosa. Tomai-vos cuidado, porque se a convicção está te levando para mais próximo de uma visão materialista, a sua convicção não é uma convicção verdadeiramente religiosa. Religiosa no sentido de libertar. Ela, pelo contrário, ela te aprisiona. Aprisiona. Então, tudo aquilo que te aprisiona no medo, no fenômeno, não é libertador. Então, a pessoa não está traçando um caminho da transformação. Pelo contrário, a transformação dela está sendo ao contrário. Está sendo involutiva. Ela está ficando presa. Tranquilo, gente? Tranquilo? 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 Estão indo, gente? Então, vamos lá. Essa transformação tem que ser a transformação que liberta. Que liberta. O que a Seichonoye promove? O que a Seichonoye oferece? O que a Seichonoye nos chama? O que a Seichonoye trabalha para que a gente possa manifestar? Essa transformação libertadora. Da gente sair daquela ideia. Nossa, eu sou o João Ricardo, um ser material que tem validade, que tem as suas dificuldades, tem os seus medos. Eu saio desse ser e eu adentro na ideia da imagem verdadeira do João Ricardo. Que essa é perfeita, pura, imaculada, imortal, não adoecível, não perecível e jamais morrerá. Então, é uma transformação de visão gigantesca. Eu saio de um ser que nasceu num determinado ano e adentro na ideia de que estou aqui agora no âmago da vida de Deus. Isso é muito, gente. É muita coisa. Então, para eu sair dessa visão de que eu sou um ser fruto do nascimento dos meus pais e adentrar na ideia de que eu sou fruto da própria vida que veio de Deus, eu tenho que fazer uma caminhada e essa caminhada é libertadora. Por que essa caminhada é libertadora? Porque eu irei me aproximar muito mais da mente divina. Então, olha só, por que a Seichonoye fala que temos que ter pensamentos positivos? Porque os pensamentos positivos fazem parte da mente divina. Por que fala que nós temos que amar, agradecer e levar uma vida feliz? Porque o amar, o agradecer e a felicidade fazem parte da mente divina. Então a gente começa a entender, poxa, então é por isso que nós partimos para aprender a perdoar, aprender a agradecer. Tudo é aprendizado, gente. Aprender a ser alegre. Tem pessoas que chegam aqui com a cara de que parece que tomou um tapa. A pessoa já chega assim, cara fechada, com ódio, com raiva. E aqui dentro a gente vai aprendendo a agradecer, vai aprendendo a sorrir, vai aprendendo a não se preocupar, vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a amar. Aí a pessoa fala, mas assim, eu odeio meu pai e minha mãe. Você pode ter todos os motivos para odiar. E muitas vezes acontecem coisas seríssimas e horripilantes. Só que o ponto é o seguinte, o caminho da transformação é o caminho da libertação. Enquanto você carregar o ódio daquilo que lhe fizeram, você ainda não está livre da ideia de que você é um ser carnal. Então, isso é difícil, gente, não é fácil.
As pessoas que conseguiram perdoar foram os grandes mestres do mundo. E por isso que eles se tornaram os grandes mestres, porque eles fizeram o caminho da transformação e da libertação. Se você for pensar no caminho que Jesus Cristo fez, se você for pensar no caminho que Sakyamuni fez, no caminho que Mahatma Gandhi fez, no caminho que Mohammed fez, no caminho dos grandes líderes, dos grandes homens, dos grandes santos, você vai observar que todos eles transformaram e abriram mão daquilo que era o comum. Ué, te bateram? Então devolva com ódio. Devolva com ódio. E eles falavam assim, não, o caminho não é o ódio, o caminho é amar. Mas como é que eu vou amar? Está todo mundo me apedrejando, está todo mundo me maltratando. Mas é aí que está o caminho da transformação. Então o caminho da Seichoné é o caminho da transformação. É o caminho de nós substituirmos o eu fenomênico pelo eu espiritual, mesmo continuando a viver a experiência do eu fenomênico. Mesmo vivendo. É aquela pessoa que ela já chega, por exemplo, o noivo quando chega no casamento, ele já sabe que a noiva vai falar sim. Então o nervosismo está muito mais pela festa do que pelo sim, porque ele sabe que está combinado que é sim. Então quando você entra na vida já sabendo que está combinado o sim, fica mais fácil. Você não precisa se preocupar com um sim. Então a gente entra na vida, quando a gente sabe que nós já estamos com Deus, fica muito mais fácil a gente viver a transformação do que quando a gente acha que estamos afastados de Deus. Porque quando você está afastado de Deus, você continua achando que você é um ser pecaminoso, horrível, um ser deplorável. E aí fica difícil você fazer a transformação. Quanto mais você acredita que você é o eu carnal e esse eu carnal não presta, mais longe de Deus você fica. Porque você acredita que você não faz parte do sagrado. Então olha só, quando falam que você é sagrado, aí você fala, caramba, é a hora de eu fazer o caminho para manifestar o sagrado. Tranquilo? Uma vez chegaram para mim e falaram assim, João, eu tenho medo de você. Eu falei, mas de mim? Por quê? O que foi que eu aprontei? Aí falaram assim, porque você não acredita no pecado. Eu falei, mano, por quê? Ué, se você não acredita no pecado, então você pode fazer tudo de errado, porque você não acredita no pecado. Eu falei assim, não, é bem ao contrário disso aí. Presta bem atenção. Eu não acredito no pecado porque eu sei que o pecado não foi criado por Deus. O pecado é a ausência de luz. Agora, você que acredita no pecado, você já parte do pressuposto que pecar é natural. Porque você acredita que você é um ser pecador. Um ser pecador tem como sair do pecado? Jamais. Porque aquele que é suscetível a pecar continuará pecando. Como você acredita que você é pecador e que você vai continuar pecando, então a chance de você aceitar e naturalizar o erro é total. Agora, eu como acredito que o pecado não existe, a minha obrigação é manifestar o que há de sagrado dentro de mim. Então eu faço o correto, não é porque eu tenho medo de pecar, eu faço o correto porque eu sei que o correto é a minha natureza. Então eu busco o que é correto porque o que é correto já está dentro de mim. Enquanto que você acredita que você é errado e você busca fazer o correto para agradar a alguém. A chance de você errar é maior do que a minha. Olha que interessante essa mudança. Obrigado. E a pessoa ficou parada, olhando, pensando, porque eu falei, se você acredita que você vai errar, você já começou a errar. Eu acredito que posso cometer erros? É óbvio, gente, é óbvio. Não vou ser presunçoso e muito menos ingênuo de achar que já estou manifestando a imagem verdadeira. Só que quando eu erro, eu tenho certeza, essa não é a minha natureza. Essa não é a minha natureza. Então eu conversava com os meus filhos. Vocês têm que estudar. Ah, papai não quer estudar, não quer estudar. Não, filho, você não pode manifestar isso daí. Você tem que manifestar o estudo. Aí eles levantaram os dois. Um dia e falaram assim, não, papai, hoje nós vamos estudar. Essa é a sua imagem verdadeira. Essa é a sua essência. É assim que você é. Uma criança maravilhosa, dedicada, que está pronta para crescer. Isso é sua natureza. Aí eles ficam todos felizes. Isso é você. Isso é você. Então é aprender a trilhar o caminho, é enxergar o que nós realmente somos. Por isso que a Seichoné fala, a gente tem que aprender a enxergar aquilo que é bom na gente. Porque aquilo que é bom e que nós reconhecemos se manifesta ainda mais. Mas presta atenção,
Reconhecer o que é bom. Não é você pegar a sua falha e falar que a sua falha é boa. Não, eu sou assim e é ótimo. É ótimo para você, não para os outros. E aí que é o detalhe. A arrogância não tem nada a ver com espiritualidade. Quanto mais espiritualizada a pessoa, menos arrogante ela é. Quanto mais arrogante a pessoa, menos espiritualidade ela tem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender e muito, porque tem muita gente que acha que só porque está falando o que é, virou. E não é assim que funciona. Então vamos lá, gente. Para nós fazermos a caminhada, para manifestarmos a nossa imagem verdadeira, tem 6 disciplinas que são obrigatórias. E essas disciplinas estão no livro Você Pode Curar a Si Mesmo, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Essa coleção Masaharu Taniguchi é uma coleção maravilhosa, tem livros assim espetaculares. Ela não está publicada em português na sua integralidade, então são alguns volumes apenas e são livros um melhor do que o outro. Eu adoro essa coleção, ela é muito especial. E tem aqui: para alcançar o mundo da imagem verdadeira, é necessária a prática de 6 disciplinas. E lá vamos nós. Quais são essas 6 disciplinas? Vamos lá. A primeira delas, caridade. Eu até esqueci de falar a página, gente. Está na página 246. Meu livro é a... terceira edição. Olha lá. Caridade. A segunda, moralidade. Moralidade. A terceira, paciência. Aí já tem gente, ih, meu Deus do céu, já me enrolei. A quarta, diligência. A quinta, concentração. E a sexta é correto julgamento. Correto julgamento ou sabedoria. Olha que interessante. Olha que interessante. Vou botar aqui. Então nós temos as nossas 6 disciplinas necessárias: caridade, moralidade, paciência, diligência, concentração e correto julgamento. Então, essas 6 disciplinas são o caminho que nos faz manifestar ainda a imagem verdadeira. Ah, então quer dizer que se eu só for isso aqui, eu já atingi a imagem verdadeira, já atingi a plenitude? Não. Essas são as disciplinas que vão ensinar a gente a manifestar o principal. Elas são as matérias que nos ajudam a manifestar o principal. Qual é o principal a ser manifestado? A vida de Deus. A vida de Deus. Então, o principal é manifestar a vida de Deus. Essas disciplinas vão nos ajudar, elas vão nos trabalhar, elas vão nos moldar, elas vão nos dar a oportunidade para que nós manifestemos a vida de Deus. Então, entender isso é fundamental, porque cada uma delas tem um papel importantíssimo. E aí você percebe o quanto que a Seichono é especial. O que me encanta na Seichono, primeiro ponto, ela reconhece o bem em todas as outras religiões. Se ela fosse só ela, sectária, afirmando que só a Seichono salva, aí seria mais uma dentre tantas afirmando que só ela que salva. Porque se eu falar só a Seichono que salva, então só quem estava dentro da Seichono seria salvo. E a Seichono não ensina isso. Qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer lugar, já está salva. Já está salva. Porque todo mundo não é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, gente? Sim. Por favor, sem dúvidas nessa hora. Todo mundo não é filho de Deus? Sim, todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo que é filho de Deus, quem está aqui, quem está fora daqui, também é filho de Deus? Sim. Então todo mundo está salvo? Sim.
Então, para que a religião? A religião não é para salvar. A religião é para te mostrar o caminho para você despertar para a verdade que você já está salvo. Olha que interessante, Jesus Cristo veio, morreu na cruz para eliminar o pecado de toda a humanidade. Por que as pessoas continuam pecando? Ele já não levou o pecado de todo mundo? Já não era para estar todo mundo purificado? Por que as pessoas continuam pecando? Porque Jesus Cristo não veio levar pecado na forma. Jesus Cristo veio eliminar a ideia de pecado, mas as pessoas continuaram afirmando que elas eram pecadoras. Se Jesus voltasse, ele olhar e falar assim, gente, o que vocês fizeram? Eu falei para vocês, vocês são filhos do Pai, porque ele ensinou, Pai nosso que estais no céu. Ele falou Pai nosso, ele não falou meu Pai. Ele não falou meu Pai ajuda a galera que está aqui embaixo. Ele falou Pai nosso. Então, ao invés de todo mundo caminhar para o despertar, o pessoal caminhou exatamente para o contrário do que ele ensinou. Então, as pessoas continuam com a mesma visão de pecado, aguardando o retorno dele. Por quê? Porque elas não entenderam o básico, que foi o quê? O caminhar para a verdade, que todos nós somos vida de Deus. Tanto é que as curas todas de Jesus, quando ele fazia, ele falava, a tua fé te curou. Por que a tua fé te curou? Porque na pessoa habita a mesma força da vida que habitava nele. A grandiosidade de Jesus é que ele tinha conhecimento da essência da vida dele. Ele tinha conhecimento da natureza divina dele. Por isso que ele manifestava em tamanha força. E nós ainda estamos no caminhar de entender essa força para manifestar. Por isso que as disciplinas são necessárias. Então a caridade, a capacidade que a gente tem de tentar amenizar a dor do próximo, doando, seja físico, mental, monetário, material, não importa. Quando nós agimos assim, nós anulamos a visão material nossa e passamos a dividir a visão da complementaridade. Isso ajuda você a manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira. A caridade é tão importante que existem partes de movimentos religiosos que só trabalham a caridade. É muito interessante. Tem um conto no budismo que aconteceu o seguinte, houve uma grande seca numa região e os fazendeiros ficaram em apuros. E Sakyamuni falou para os seus discípulos, nós vamos praticar a mendicância religiosa, que no Oriente é comum, em algumas regiões, os religiosos saírem pedindo donativos, seja para o seu próprio autossustento, seja para dedicar uma oração à pessoa. Então ele pede para que seus discípulos vá às fazendas pedir donativos. E os discípulos falavam, então nós vamos começar sobre aqueles que estão com mais abastados? E Sakyamuni falou assim, não, nós temos que começar por aqueles que foram mais atingidos. Aí falou assim, mas por que nós vamos começar pelos mais atingidos? É porque são eles que estão precisando da maior benesse da caridade. Porque se está faltando na vida deles, é porque está faltando eles doarem, serem caridosos, ajudar. Quando a gente promove a caridade, a gente promove o despertar, a gente promove, a gente compartilha amor. E esse amor se manifesta em forma de matéria. Então é interessante que nós temos estudos científicos das benesses que causam na parte emocional das pessoas, daqueles que fazem trabalhos de caridade. Então, nós temos, e o ponto é o seguinte, quando fala em caridade, nós, pelo menos aqui, muitas vezes temos a ideia, então eu vou fazer sopa para distribuir para os pobres que estão passando fome. Caridade não se limita a sopa, não se limita a comida, não se limita a bens materiais. Caridade é em tudo. A pessoa perdeu um ente querido, você mandar uma mensagem, demonstrar carinho, compartilhar aquele momento com a pessoa, isso é caridade. Você sentar com uma pessoa que está precisando e lhe dar esperança, isso é caridade. Você compartilhar palavras de luz que podem ajudar aquela pessoa, isso é caridade. Então, caridade é tão amplo que ele é um exercício da própria natureza humana. E muitas vezes a gente se limita a caridade a doar dinheiro, doar bens materiais. Então a gente pensa, não, época do Natal é época de caridade, vou dar cesta de Natal para todo mundo. E muitas vezes dar o material é bom, mas você dar o espiritual é melhor ainda.
Você ajudar a pessoa a sair daquele momento de pobreza, daquela mente limitada, daquela mente limitante, é fundamental. Então a caridade é algo muito importante. Olha que interessante, a Seitonê trabalha a caridade material, mas a sua primeira fonte de caridade é a caridade espiritual, em que nós divulgamos palestras, nós divulgamos textos, nós fazemos todo um trabalho voluntário para que as pessoas tomem conhecimento da natureza divina delas e elas despertem, independentemente do retorno que nós vamos receber. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, da reunião da meditação Shinsokan, é um trabalho de caridade. Todas as segundas-feiras, viemos aqui para compartilhar a verdade, independentemente do que nós vamos receber ou não. É um trabalho de caridade. E vai para o YouTube, e vocês pegam a palestra, manda para os colegas, manda para a família, manda para fulano, e a caridade vai se transformando. Quantas pessoas, às vezes, não me mandam uma mensagem falando, puxa, eu quero agradecer porque mudou a minha vida, depois que eu assisti uma palestra, pô, obrigado, sabe, eu me senti melhor, curou uma doença. Nós temos tantos e tantos relatos, é um trabalho de caridade. Olha que legal. Então, é um trabalho que anda. Por isso que quando nós aceitamos a missão e começamos a trabalhar pela Seitonê, a nossa vida começa a mudar. Por que ela começa a mudar? Ah, porque os que trabalham na Seitonê são pessoas especiais? Não! Todo mundo que começa fazendo um trabalho de caridade começa a ter mudança. Por que começa a mudar? Porque é uma das disciplinas para manifestar a imagem verdadeira. Então a pessoa aceita, por exemplo, como Pedro, como Gustavo, como Hideki, que aceitaram. Vamos todo dia nós vamos, toda segunda-feira nós vamos estar lá com você. Faça chuva, faça sol. É um trabalho que é difícil. Toda segunda-feira a gente está aqui na linha de frente, eles aceitam. A vida deles começa a transformar, porque eles começam a fazer um trabalho de caridade. Então isso é importante. Por isso que a gente muitas vezes convida, venham, aceitem a missão também de trabalhar, de divulgar, de crescer. Porque só ficar sentado recebendo, às vezes incha. Até para pedir você tem que esvaziar a mão. E às vezes a gente fica só recebendo, só recebendo, só recebendo, só recebendo, e não faz nada para fazer com que essa bênção circule. Então por isso que o trabalho de caridade ele é tão importante. Segundo caminho, a moralidade. Aqui a moralidade, gente, não é a falsa moralidade de impor regras. É a moralidade da conduta ética, da conduta correta, da conduta de você fazer aquilo que é o adequado ou você fazer aquilo que você gostaria que você recebesse. Então não é aquela moralidade que impõe padrões de época, é aquela moralidade que ela transcende épocas e ela vai na essência. Como o básico, gente, não fazer mal a ninguém, não maltratar ninguém, você ser uma pessoa que promove o bem. Hoje em dia tem pessoas que são extremamente moralistas e péssimas na moral. Olha a coisa engraçada, a pessoa tem a moral na boca, ela sai moralista, ela sai te falando todas as regras de etiqueta, todas as regras de condutas que ela acredita que são as corretas, que ela acredita que são as ideais, mas ela esquece das principais. Ela esquece do que é realmente moral. A moral é exatamente você promover aquilo que é o melhor, ou você promover aquilo que faz o crescimento, a alegria. Então, se eu não gosto de gritar com as pessoas, eu não grito com ninguém. Se eu não gosto que me traiam, eu não traio. Se eu não gosto que me batam, eu não bato. Isso é tão básico, mas hoje em dia está tão necessário, porque as pessoas querem que você faça A, mas eu não preciso fazer. Então, o moralismo aqui, como o conceito do bem, do ético, de você trabalhar aquilo que é ético, que é coerente. Então, se eu quero viver a moralidade, olha que interessante, Abri um parêntese aqui, porque isso aqui é um assunto um pouco mais profundo, mas só para abrir esse parêntese aqui, que é a gente ser coerente. A coerência hoje em dia, ela é muito importante. Então vamos lá. O professor Masaharu Taniguchi, ele trouxe os ensinamentos da Seitonê. O professor Masaharu Taniguchi era uma pessoa que também buscou avidamente a moralidade dentro de uma coerência. Então, ele montou as bases do ensinamento da Seitonê
e falou, ó, esse é um caminho correto de se viver. E esse caminho, ele próprio falou que deveria ter adequação. Adequação. Então, olha que coisa interessante. Dentro do caminho da espiritualidade, há uma coisa chamada ética na alimentação, que hoje é uma coisa que é discutida, mas há 30 anos atrás era inconcebível você falar alguma coisa nesse sentido sem você sofrer uma forte pressão. Hoje em dia a pessoa falar que é vegetariana não causa tanto espanto quanto causava 20 anos atrás. Eu já sou vegetariano, já vão lá mais de 15 anos. Quando eu chegava, há 15 anos atrás, eu falava que era vegetariano, a pessoa perguntava, você pegou isso da onde? Isso é o quê? Algum vírus? É alguma coisa? O pessoal não conseguia entender. Uma vez eu cheguei no aeroporto e perguntei para a moça, falei assim para a moça, olha, eu sou vegetariano, tem algum salgado sem carne? Ela, moço, tudo aqui tem carne. Aí eu li assim, eu falei, pô, mas isso aqui tá parecendo um pão de batata? Aí eu falei, pão de batata, tem o que dentro? Ela, catupiry. Eu falei, então não tem carne. Ela, não tem. Aí eu falei, esse aqui é esfirra 4 queijos. Eu falei, mas esfirra 4 queijos não tem carne. Ela, não tem. Final das contas, metade dos salgados não tinham carne. Mas só pelo fato que eu falei que era vegetariano, ela bugou. Ela falou, sei lá o que é isso. Sei lá o que é isso. Então tem pessoas que falam assim, você é vegetariano, traz tudo soja. Não, filho, eu não sou sojariano. Eu sou vegetariano. A pessoa traz suco de soja, tudo de soja. Ele fala, não, pelo amor de Deus, filho, não é assim não. Aí tem pessoas que perguntam, teve uma vez um colega meu falou assim, mas como é que é? Como é que é a alimentação de vegetariano? Eu falei, pensa no seu prato. Ele, pensei, tira a carne. Tirei, pronto. É isso. Só que na cabeça das pessoas, antigamente, era muito difícil. Hoje em dia está mais fácil. O professor Masaru Taniguchi fala, você tem que ser coerente. Se você prega a vida, você não pode se alimentar da vida de maneira cruel. Só que o que acontece? Ele vai trazer toda a estrutura para que você possa manifestar isso de forma amorosa. Então, ou seja, o ensinamento da Seichoren não prega o amor? Prega. Se eu pegar uma base moralista e impor, eu deixei de ter amor. Então, olha que interessante. Fui fazer uma palestra lá no interior de Minas Gerais, voltei, estava hospedado na casa da minha tia, numa das cidades lá de Minas, Uberlândia. Aí fui para uma cidade próxima de Uberlândia fazer uma palestra e quando eu voltei, estava minha tia me esperando, 1h da manhã. Aí nós entramos, meu sobrinho, eu estava te esperando, ela de camisola. Eu falei, tia, não precisava me esperar, eu avisei a senhora que eu ia chegar à tarde. Ela, não, eu faço questão. Preparei uma canja de galinha para você. Aí na hora que ela falou isso, a Tati olhou para mim, assim, a minha esposa, falou assim, é agora, amor. Eu falei, comeremos com gratidão. Porque aquele momento não é a carne que está sendo servida, está sendo servido o amor. Aí eu e minha esposa comemos e minha esposa ainda teve que fazer um esforço maior, porque ela nunca gostou de frango. Aí ela foi comendo e agradecendo, comendo e agradecendo. Aí no dia seguinte a gente foi para uma conferência, na conferência minha tia descobriu que eu era vegetariano. Ela falou, meu Deus, mas eu servi carne para vocês ontem. Aí minha esposa virou e falou assim, não tia, você não serviu carne, você serviu amor. É diferente. Então, ou seja, a coerência de você manifestar o amor nos atos. Então, o moralismo da Seichonon é uma moralidade interior, ela não é exterior. Quem busca manifestar o correto somos nós. É o famoso, faça você e não fique apontando para o que os outros estão fazendo. Então, ao invés de eu sair corrigindo todo mundo, eu começo trabalhando corrigindo a mim mesmo. Então, esse ponto ele é muito importante. Porque quando fala de moralidade, aquelas pessoas, eu sabia, eu tenho que falar para todo mundo que está fazendo o que está errado. Se você chega num lugar enchendo a paciência de todo mundo, você se torna um chato que ao invés de você divulgar a verdade, você trava a verdade. Tem pessoas que vão no lugar e a pessoa começa a falar, aí você começa a dar palestra, porque você não pode, porque você não... A pessoa, mas que insuportável você é. Ao invés de você se tornar a luz, você se torna a trevas. Então, o que a gente vai aprendendo na Seichonon? A gente corrige a nós mesmos. E o nosso exemplo que ensina. É o nosso exemplo que ensina. Imagina eu chegar na casa de vocês, aí vocês estão lá todos felizes, o preletor João está chegando, aí na hora que a gente vai sentar na mesa, eu viro para você e falo assim, porção de oração, vamos rezar. Nossa, que coisa horrorosa, que pessoa desagradável, por que na minha casa está me obrigando?
Então, ao invés de eu determinar alguém, o que eu faço? Eu paro e eu faço a minha oração. Se a pessoa quiser, ela pode acompanhar. E assim a gente faz por exemplo e nunca por imposição. Tranquilo? Tranquilo? O professor Masaru Taniguchi, ele traz essa questão da moralidade, a questão da coerência, de uma maneira assim fantástica. E isso que eu acho lindo. A gente trabalha pra gente. Nosso trabalho é mudar a nós mesmos. Se o mundo vai mudar com a gente, show de bola, mas não pode ser a nossa preocupação. Paciência. Tenhai-vos paciência. Paciência é uma coisa que é engraçado, gente, porque a gente levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou ter paciência. Aí a primeira pessoa que fala com a gente, Aí você fala, meu Deus, por que ter paciência é tão difícil? Exatamente porque trabalhar paciência é trabalhar a inexistência da matéria. É dificílimo isso, gente. Mas é possível. À medida que a gente vai evoluindo, o que é evolução dentro da Seichonoye? Não é que você está se transformando só materialmente, é que você está despertando. Olha que interessante. Isso aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar. A gente usa evolução, entre aspas, pelo seguinte. A ideia de evolução é que você saiu desse ponto e chegou a esse ponto. Não é assim? Então, antes você era A, você chegou aqui a linha. Você chegou diferente. Quando a gente fala de evolução dentro da Seichonoye, a gente tem que entender que não é nessa concepção na imagem verdadeira. No fenômeno, sim. No fenômeno, você era uma pessoa irritada e depois você se tornou uma pessoa calma. Chega ao ponto que você até muda. Você se torna irreconhecível. Por quê? Isso mudou no fenômeno. Só que na imagem verdadeira você evoluiu? Não. Na imagem verdadeira não existe evolução, porque você já é. Ah, preletor, eu estou me tornando filho de Deus. Tá nada. Você já é. O que você está fazendo é manifestando. É que nem a ótica de uma câmera. Você está abrindo o diafragma para que mais luz passe. Mas a luz já é luz desde o início. Então você já é filho de Deus. Por mais avacalhada que seja a sua manifestação, a vida de Deus continua sendo fantástica. Agora, a capacidade de você organizar a bagunça da tua mente e manifestar Deus, isso a gente pode chamar até de processo de evolução. Então, quando eu falo estamos evoluindo, é que estamos melhorando a manifestação daquilo que já é perfeito. Tranquilo? Tranquilo? Então, o que acontece? A paciência é um trabalho de evolução. Quando você vai tomando consciência que você é filho de Deus, você vai se tornando paciente. Quanto menos você tem consciência de que você é filho de Deus, menos paciente você é. E a pessoa que não é paciente, gente, desenvolve qual transtorno? Dentre tantos, qual transtorno? Exato. A ansiedade é daquela pessoa que não tem paciência. Por quê? Ansiedade é preocupação com o futuro. A pessoa está tão preocupada com o futuro. Então, hoje, as pessoas, eu vou conversar com crianças de 10 anos, 11 anos de idade, e ela fala assim para mim, estou preocupado com o que eu vou ser no futuro. Eu falo, caramba, na minha época com 10 anos de idade, a minha preocupação era qual jogo eu ia jogar no final de semana. Ponto. Eu não pensava em nada da existência, porque eu não carregava uma carga que hoje é passada pelas crianças. Reuniões de pais em que é discutido o conteúdo de vestibular com crianças. Eu falo, gente, criança tem que brincar. A preocupação dos pais que querem dar o melhor aos filhos estão tentando construir máquinas para quando chegar aos 17 anos, não, ele vai estar pronto para passar no vestibular do que ele quiser. E às vezes não é isso que a pessoa tem de missão, não é isso que a pessoa quer pela vida dela, às vezes a pessoa não quer nem vestibular. E o anseio dos pais de cuidarem está criando uma geração de pessoas ansiosas, além do que o uso excessivo de telas causa muita ansiedade. Então, os meninos hoje em dia são colocados na tela muito cedo, fica tudo ansioso, tudo deveras ansioso. Então, a paciência é um trabalho. O que é paciência, gente? É você ter a fé de que Deus está com você. Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi fala, quando você é agredido, você é injuriado, você é maltratado, você é desprezado, você é renegado,
Quando você sabe que você está no âmago da vida de Deus, você tem paciência para esperar as coisas se acertarem. Gente, eu acho isso tão lindo, tão profundo, que você parar, respirar fundo e você saber que você está no âmago da vida de Deus e que o fenômeno vai naturalmente voltar à ordem quando tudo for um momento, é algo impressionante. Impressionante. Então a paciência é o caminhar de você entender que você está com Deus. É o caminhar de que você está com Deus. Então, manifestar a paciência é o resultado do entendimento de que Deus está com você. Então, uma disciplina fundamental dentro da espiritualidade. Por isso que as pessoas que começam a promover um trabalho profundo de ressignificação espiritual, elas começam a ser mais pacientes. Pacientes. Tanto é, gente, que a pessoa paciente, a gente costuma falar assim, ah, meu amigo, você é budista, você deve fazer meditação, porque, pelo amor de Deus, eu lembro uma vez, eu estava estudando para o concurso da magistratura e soltaram uma notícia, gente, foi bem no início das fake news. Eles criavam chats de discussão, aí tinha um chat do Correio Web, que era o local onde começou todas as fake news, a galera adorava colocar uma mentira lá para todo mundo ficar desesperado. Aí soltaram uma fake news sobre o nosso concurso. Eu e a minha colega ficamos desesperados. A gente não conseguiu trabalhar, porque era uma notícia terrível. Era uma coisa terrível. E eu e ela começamos a ficar desesperado. E eu cheguei assim, eu não consegui me concentrar no trabalho. E aquilo me gerou ansiedade, me gerou taquicardia. Eu cheguei em casa passando mal. Aí não consegui jantar direito. E eu naquele desespero, e eu tentando falar com a minha esposa. Tinha hora que eu não falava coisa com sentido. E a minha esposa, meu Deus, amor, você precisa respirar. Eu falei, vou fazer meditação. Aí fiz meditação Shinsokan, acalmei a mente, fiquei respirando, fui ler os livros da Seiichi Onoe, me acalmei e dormi. No dia seguinte, fui fazer meditação Shinsokan ao acordar, estou lá fazendo a minha oração, quando eu peguei um livro da Seiichi Onoe e fui abrir aleatoriamente. Aí veio um trecho que falava assim, se você está com medo, é porque você está em desarmonia com Deus. Porque quando a gente está em harmonia com Deus, a gente tem a sabedoria, a gente tem a paciência de saber que tudo vai dar certo. Aí eu, cara, que tapa na cara. Aí eu me acalmei meu coração, não me preocupei mais. Falei, não, tá tudo nas mãos de Deus. Deus não está comigo? Se Deus está comigo, Ele sabe todas as matérias que eu não sei. Tá tudo tranquilo, gente. Aí eu fui me acalmando, cheguei no trabalho. Minha colega veio toda desesperada, porque ela estava desesperada desde ontem. Aí ela veio toda desesperada, quando ela chegou para conversar comigo, ela, João, você não está desesperado? Eu falei, não, eu me acalmei. Ela, como? Eu falei, porque eu descobri que Deus está comigo. Aí ela virou para mim, eu tenho raiva de você, você me irrita. Você é uma pessoa que me irrita, porque eu quero alguém que esteja agitado, alguém que esteja nervoso. Você me irrita, e saiu de perto de mim. Eu falei, gente, olha que interessante, o quanto que o trabalho de comunhão com o sagrado vai te trazer na ideia da paciência. E aí nós vamos para a diligência. A diligência, eu vou sublinhar aqui, porque a diligência ela é fundamental, que é você trabalhar para manifestar a sua imagem verdadeira. É aqui que muitas vezes as pessoas escorregam, elas não são diligentes. Quem está lendo o livro? Não estou lendo não. Quem está fazendo Shinsokan? Estou nada. Quem está fazendo? Nada. Está indo para as academias? Nunca fui. Reunião, de vez em quando. Aí a pessoa vai ficando com a preguiça espiritual e ela não diligencia para promover o próprio progresso. Quem não diligencia de modo espontâneo, a vida se encarrega de colocar no modo hard compulsório. Que aí vem problema, vem doença. Eu tenho uma conhecida minha que ela mandando mensagem para mim, estou em depressão. E eu falo, que engraçado, conhece a Seiichi Onoe há muitos anos. Praticou? Não praticou. Esperou bater a porta um problema para agora estar desesperada procurando práticas urgentes para resolver os problemas. Por quê? Porque não foi diligente. Não foi diligente. A Seiichi Onoe fala, precisamos aprender a agradecer. Poxa, eu passo o dia reclamando. Então a gente tem que ser diligente para mudar o hábito. Mudar o hábito. A gente tem que ser coerente. Você não precisa acreditar nos ensinamentos da Seiichi Onoe. Ah, eu não acredito. Ok, leve a vida do jeito que você quiser. A primeira coisa que a gente dá às pessoas é liberdade.
Agora, no momento em que você entende que isso aqui é importante, que você fala, poxa, esse ensinamento ele é verdadeiro, eu acredito nele, então sejamos coerentes. E dentro da coerência nós temos que fazer as práticas. Então, oração, ler os livros, sabe, repetir palavras, cuidar dos pensamentos, buscar viver em harmonia, entender, isso é fundamental, gente, é fundamental. A pessoa chega aqui, aí faz a meditação Shinsokan, chega em casa, vira o demônio, briga com todo mundo, ela não está sendo diligente. Poxa, eu não consigo conversar com meu irmão, toda vez que eu conversar com meu irmão eu brigo. Então você precisa ser diligente para pegar essa situação e você conseguir transformá-la. Quando você é diligente, observando aquilo que não está dando certo e trabalhando para transformar, aí sim você vai estar no caminho para manifestar a sua imagem verdadeira. Tranquilo, gente? Diligência é exatamente a nossa prática. É aqui que eu tanto bato na tecla. Ah, preletor, eu odeio ler. Infelizmente vai ter que aprender a gostar. Porque a leitura é um carro-chefe da prática da Seiichi Noye. Ah, eu não posso despertar sem leitura? Olha, do jeito que você está indo, não. Porque para despertar sem leitura, gente, é muito complexo. Porque você é bombardeado todos os dias de má notícias. Todos os dias. Se você fizer pegar o jornal do dia 1º de novembro até hoje, já dá para fazer body count de quantas pessoas morreram. E elas são noticiadas. Você acorda com tudo. Se você não morre de tiro, você morre de furacão. Se você não morre de furacão, você morre de doença. Se você não morre de doença, então você começa a se encher de porcaria. Para você limpar essa porcaria, você precisa dar um banho mental. E o banho mental vem em que forma? Meditação, oração e leitura, gente. Não tem para onde ir. Leitura faz parte das orações diárias. Concentração. Concentração é aprender a utilizar a mente. Concentrar é você otimizar o seu trabalho mental. Como o fenômeno ele é fruto dos nossos pensamentos, a concentração é matéria fundamental. No livro A Verdade da Vida, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, ele conta que um médium foi ao mundo espiritual e lá ele foi numa escola de espíritos, crianças, para entender qual eram as lições ensinadas. E uma das lições era concentração. Por quê? Se a mente é que cria, quem aprende a concentrar a mente, aprende a manifestar aquilo que é correto. Então, dentro das disciplinas para manifestar a imagem verdadeira, quem não trabalha a concentração não consegue aprofundar na imagem verdadeira. Opa! Qual é a prática que mais trabalha a concentração? Vou dar uma dica, é o nome dessa reunião, gente. Vamos lá. Qual é a prática que mais trabalha a concentração? Meditação Shinsokan. Vocês são afiadíssimos, gente. Então, olha só, meditação Shinsokan é fundamental. Por isso que é uma das práticas mais importantes da Seiichi Noye. Agora, você imagina, quando não queria meditar e queria despertar para a imagem verdadeira sem entender a meditação. Como é que era o meu caminhar? Torto. E por que eu comecei a descobrir a importância da meditação? Porque quando você começa a estudar, você fala, tá aí, velho. Se eu não aprender a concentrar, se a minha mente continuar a ser uma mangueira ligada, você já viu quando você liga, você está com um fluxo de água muito forte, você liga, a mangueira fica assim, ó, cada hora ela molha para um lado. Se você não aprender a segurar a mangueira e posicionar a água para molhar aonde tem que molhar, você não consegue construir um caminho eficaz. Se você é comandado pelos seus impulsos, se você é comandado pelos maus pensamentos, os maus hábitos, você precisa eliminá-los, você precisa superá-los por meio da concentração. Concentração. E é por isso que os grandes meditam. Todos os grandes que vieram a este mundo, eles praticavam a meditação. Coincidência? Não, porque concentração é uma das disciplinas necessárias para manifestar a imagem verdadeira. E por fim, o professor Masaharu Taniguchi fala que ele coloca por fim, porque é a mais importante, é a sabedoria, que é o julgamento correto. E é engraçado que correto julgamento, ou julgamento correto, não é a capacidade de você julgar os outros. Porque julgar os outros, espera lá, você estaria entrando na moralidade. Não é de você julgar os outros.
Julgamento correto ou correto julgamento é a capacidade de você analisar os fatos com sabedoria. E para você analisar os fatos com sabedoria, você tem que estar ligado a Deus, para que você possa realmente apreender o que está por detrás da matéria. E isso você só consegue com ligação profunda com Deus. Por isso que é sabedoria e não inteligência. Inteligência, qualquer pessoa que estudar, desenvolve. Sabedoria, não. Tem gente que tem muita sabedoria e pouca inteligência. E tem gente que tem muita inteligência e nada de sabedoria. Sabedoria é dado por aquelas pessoas que conseguem ver além. Então, quando você tem a sabedoria que vem do alto, você consegue transcender o fenômeno. Aí você entende quando o professor Masaharu Taniguchi fala, aquela pessoa que veio e aparentemente lhe causou um mal, ela é um anjo que está vindo retirar de você uma mazela mental. Aí você fala, caraca, como é que eu consigo pensar nisso? É porque você apreende essa verdade quando você tem sabedoria. Então o correto julgamento é a capacidade de ver o mundo da imagem verdadeira por detrás do fenômeno. Então olha que interessante. Terminei um relacionamento de maneira trágica, de maneira muito cruel. Isso daí, se você olhar fenomenicamente, é motivo de ódio. Quando você aprofunda na espiritualidade e você tem o julgamento, ou você tem um correto julgamento, você consegue entender que aquele relacionamento que foi um fracasso foi o professor necessário para te colocar dentro do caminho da espiritualidade. Se você entrou na espiritualidade, se você cresceu, logo aquele relacionamento fracassado foi o grande motivo da sua vitória. Então você deixa de sentir ódio e passa a sentir gratidão. Você passa a sentir gratidão. Porque, meu Deus, foi exatamente esse problema que me fez crescer até onde eu estou. Aí você começa a olhar, poxa, eu cresci num lar assim. Esse lar com essas dificuldades, com essas limitações, com esses problemas é que proporcionaram eu me tornar quem eu sou. E se você conseguiu superar coisas, e se você conseguiu crescer, e se você conseguiu caminhar o caminho correto da vida, logo esse lar não foi um lar de coisas ruins, foi o local adequado para construir um espírito melhor. Isso é fantástico, você só consegue enxergar isso se você tiver o correto julgamento. Se você só tiver o correto julgamento. Então olha que interessante, tive uma desavença com um colega meu do trabalho, e no momento que a gente teve a desavença, aí você pensa, poxa, mas a gente trabalha a harmonia, a gente trabalha a oração, e você vai ter briga. Mas não vou olhar a briga pelo lado fenomênico, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente pelo conflito eu precisei mudar de lugar. Quando eu mudei de lugar, a minha qualidade de vida se transformou. Logo, a briga foi ruim ou foi boa? Foi boa. Porque se você olhar o aspecto da briga, você vai ficar preso no ódio, na acusação, na raiva, nos sentimentos negativos. Se você olhar o que aconteceu depois, você consegue entender. A briga foi necessária porque era a única maneira que tinha de me tirar do local. Aí você fala, gente, olha que coisa boa. Então você começa a sentir gratidão, não é pelas coisas ruins que acontecem, é porque você começa a ter um correto julgamento de tudo que te acontece. Então as coisas se transformam, gente. As coisas mudam. Você começa a ampliar quando você tem sabedoria. E o professor Masaharu Taniguchi, ele fala, a junção do 5 e do 6 é o que é mais almejado, buscado e trabalhado na nossa meditação Shinsokan. O 5 e 6 é a meditação Shinsokan. Porque você busca a sabedoria que vem do céu. Se você entende que você está um com Deus, você começa a aceitar as coisas de maneira muito mais sábia. E isso é promovido pela meditação, porque ela vem com a concentração e a busca do correto julgamento. Na meditação Shinsokan a gente fala, só existe Deus e vem de Deus. Olha só que coisa fantástica. Aí você fala, mas preletor, e o mundo que está cheio de coisas ruins? Não é existência verdadeira. Se não é existência verdadeira, então a gente tem que se apegar ao que é real. Na página 250, o professor Masaharu Taniguchi fala, a meditação Shinsokan é uma prática que abrange 2 das 6 disciplinas acima citadas, concentração e sabedoria.
Com essa meditação, a pessoa adquire uma clara noção a respeito da imagem verdadeira e a contempla com a mente serena e concentrada. São maravilhosas as graças provenientes da prática da meditação Shinsokan. Então é interessante que uma vez uma jovem chegou para mim e falou assim: então essa prática da meditação, ela é uma prática para lhe trazer calma, para lhe trazer serenidade. Eu falei: não só isso. Então é para o quê? Para você ter o quê? Eu falei: é uma prática para te trazer a consciência de quem você é na sua essência. Então por isso que as pessoas perguntam: tem que ficar na posição? Tem, porque não é relaxamento. Eu quero relaxar para dormir. Se você quiser relaxar para dormir, fazer na meditação Shinsokan, não tem problema. Mas não é a meditação Shinsokan. Eu tenho que repetir? Tem. Eu tenho que respirar? Recomendo, né? Mas eu tenho que respirar profundamente? Tem. Mas por quê? Porque é uma prática de concentração para você obter a sabedoria. E para você fazer isso, você tem que ter postura, gente. Tem que ter postura. Eu gosto de ficar bem relaxado. Excelente, fique relaxado o dia inteiro. Durante a prática, concentre-se. Assuma a postura correta e faça de maneira a você buscar realmente os benefícios que ela proporciona. Então você vê por que é tão importante nós trabalharmos a meditação Shinsokan. Porque das 6 disciplinas para nós manifestarmos a imagem verdadeira, a meditação Shinsokan está em 2. Está em 2. Então nós trabalhamos isso aqui, a gente vai desenvolvendo, gente, todo o restante. Olha que maravilha. E a gente entende por que o caminhar da espiritualidade, ele necessita de esforço. Temos que estudar. Eu saí da escola, achei que nunca mais fosse ter disciplina. Vai ter o resto da eternidade. Porque a vida é um contínuo crescimento, gente. Nós sempre vamos estar estudando, crescendo, aprendendo e manifestando cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Tranquilo, gente? Tranquilo? Olha que legal. As 6 disciplinas para que nós possamos manifestar a nossa imagem verdadeira. Então vamos lá para a nossa meditação para a gente aprofundar ainda mais. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração. Mãos justapostas em frente ao rosto. Semblante sereno, feliz. Mãos justapostas, coluna ereta. Essa postura, ela tem o porquê de acontecer. Tanto a postura física quanto a mental são explicadas no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então pode estudar que você vai ver que faz o sentido e é importante. Então quando nós ficamos nessa postura, nós permitimos que manifestemos ainda mais a concentração e a sabedoria de Deus. Então vamos lá, olhos fechados, respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia,
Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, o mundo sagrado e sublime, onde só existe Deus e o que vem de Deus. Concentremos a nossa mente em contemplar a perfeição.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram se levantar para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Então vamos lá. O dever de casa, que são tarefas simples para que nós possamos fazer durante a semana, a fim de manifestarmos cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Então vamos lá. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan. Realizar a nossa meditação Shinsokan diariamente, mesmo que seja curtinha, mesmo que seja comigo, acompanhando no YouTube, não tem problema. Façamos a meditação, ela é importante. Ainda mais depois que nós estudamos hoje. O tanto que a concentração e a busca da sabedoria é importante. Segundo, nós vamos fazer o seguinte dever de casa. Quando você acordar, você vai repetir o seguinte: sou filho de Deus, ou filha de Deus. Hoje manifestarei ainda mais minha natureza divina. Nossa, mas que grande! Não se preocupe, não são as palavras. Você pode até trocá-las. É o espírito do que está sendo escrito. Hoje sou filho de Deus. Hoje manifestarei ainda mais a minha natureza divina. 20 vezes ao acordar. Por quê? Para que você coloque já como meta diária que ao acordar você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira. Seja fazendo uma caridade, seja você fazendo algo, a meditação Shinsokan, ler um livro, estudando, fazendo uma boa ação, não importa o que, é você fazer algo que manifeste ainda mais a sua natureza divina. Fazendo uma oração para abençoar, perdoando alguém, sendo caridoso, o que você quiser. Mas o ponto é você ter dentro de você, sou filho de Deus, hoje manifestarei ainda mais a minha natureza divina. Aí você repete 20 vezes ao acordar, para que você possa fazer isso durante o dia. Preletor, eu esqueci de fazer, cheguei à noite, não tem problema. Faça à noite e já se prepare para o dia seguinte, ou já vá dormindo abençoando, agradecendo, e já se prepare para o dia seguinte você fazer ainda mais. Tudo bem, gente? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, a você de casa, meu muito obrigado, beijo grande, feliz semana, tudo de bom e até a próxima segunda. Muito obrigado!